Fla-Flu 4-4-7. Exatamente, hoje é dia de Flamengo e Fluminense no Maracanã e tudo que você precisa saber sobre essa partida válida pelo Campeonato Brasileiro se encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Se você puder deixar um like aqui embaixo nesse vídeo, se você gostar dele, eu te agradeço bastante, cara, você vai me dar uma boa moral. Se inscrever aqui embaixo também vai me ajudar, beleza? Pode fazer isso daí, além de comentar o seu palpite pro jogo de hoje aqui embaixo na descrição. Vamos embora, cara, pra gente poder falar aquelas informações básicas sobre o jogo de hoje, né? Passar aquele serviço pra todo mundo ficar sabendo das informações. O jogo acontece hoje à noite, hoje à tarde, chame aí como você quiser, às 6h30 no Maracanã. Só que a transmissão vai ser só pelo Premiere. Até vai ter uma transmissão lá que o Fio vai estar e tal, enfim, se você quiser deixar lá pra dar uma audiência. Só que, como sempre, eu narro ao vivo, diretamente do Maracanã, com os comentários do Vitor Lessa, exatamente. Agora o Vitor Lessa está fora da Rádio Globo, a gente vai fazer as transmissões em conjunto, então tem transmissão aqui no Raiz Tricolor e tem transmissão no canal do Lessa também. A gente vai estar junto já 1 hora antes da bola rolar, trocando aquela ideia maneira, conversando ali já, trazendo escalação, todos os bastidores do pré-jogo e a transmissão também. Sempre bom destacar, tá? Porque em Fla-Flu isso, querendo ou não, tem que ser um tema. Com o áudio real da torcida, tá? A gente vai estar lá direto do Maracanã, com o microfonezinho na mão e pegando o áudio real ambiente, né? Sem maquiagem no áudio. Isso é bom a gente destacar isso, né? Porque, enfim. Fla-Flu, como eu falei, é o Fla-Flu 4-4-7, né? 141 vitórias nossas, 162 vitórias deles. A gente estava tirando a diferença, né? 143 empates. Só que nesse ano, nosso desempenho em clássicos está bem abaixo do que a gente vinha vendo nos últimos tempos, né? A gente jogou 3 vezes com o Botafogo, perdeu as 3. E contra o Vasco e contra o Flamengo, a gente tem o mesmo desempenho. Contra o Vasco a gente jogou 3 vezes, ganhou 1, empatou 1, perdeu 1. E contra o Flamengo a gente jogou 6 vezes, ganhou 2, empatou 2 e perdeu 2. Foi campeão em cima deles e perdeu a classificação na Copa do Brasil. Eles pipocaram e não enfrentaram a gente na Libertadores. Então assim, esse jogo... Vamos passar para outra parte? Agora sim, já falando desse Fla-Flu. Cara, é Fla-Flu e ponto. O Fla-Flu que teve em Cariacica com times de reservas foi importante e sim foi um foco do Fluminense. O Fla-Flu que teve em Cuiabá quando o Flamengo poupou o time e tal, o Fluminense jogou 4-0, foi importante, tá na história. Do outro lado também, o Fla-Flu que teve no Maracanã em 2019, que o Flamengo detonou a gente no primeiro tempo fazendo 3-0, a gente até diminui depois pra 3-2, e o Fluminense tava com reserva, também tá na história. Então o Fla-Flu já é importante, ponto, é o maior clássico do Brasil e não é à toa. Dito isso, analisando especificamente esse jogo de hoje, especificamente a situação atual, para nós, esse Fla-Flu tem uma importância de melhorar o nosso desempenho em clássicos no ano. A gente já ganhou a Copa Libertadores da América, por sinal, sabia? Você é campeão da Libertadores, tá? Também sou. Já ganhamos a Libertadores, então a gente já está classificado direto para a Libertadores do ano que vem, já estamos focados ali mais no Mundial de Clubes e tal, só que nesta temporada o nosso desempenho em clássicos não foi muito bom. Então acho que esse tem que ser um foco de melhorar nesse jogo. Outra coisa, travar uma possível subida do Flamengo. Você olha para a tabela do Campeonato Brasileiro, a gente vê o Botafogo pipocando o tempo inteiro, e o Flamengo vem aí numa sequência de resultados, né? Desde que o Tite assumiu, você pega aí os últimos 10 jogos do Flamengo, eles só perderam 2, ganharam 5, né? Os últimos 6 jogos eles ganharam 4 só. Pipocaram ali 2 vezes para Santos e Grêmio no finalzinho do jogo. Então assim, a gente tá falando de um time que se arrumou e que vem numa reação e que, enfim, periga ser campeão brasileiro. Então a nossa obrigação é ganhar deles e frear essa subida do Flamengo também. Mais uma vez sobrou pra gente isso, né? E outra também, né? Tem uma festa amanhã na Presidente Vargas, não, lá no centro do Rio. Enfim, muito legal. E obviamente uma derrota hoje não afetaria em nada, mas uma vitória seria muito mais positiva essa festa do domingo. Então, para deixar a festa 100%, vencer o Fla-Flu hoje seria espetacular também. Em relação ao Brasileirão, é bom dizer também, cada posição garante mais dinheiro.
Acho pouco provável o Fluminense conseguir entrar no G6 do Campeonato Brasileiro. Acho que ficou uma margem muito grande, mas nada é impossível. Ganhando hoje, por exemplo, o Fluminense iria a 49 e ficaria 5 pontos do G6. Não tem que ser uma meta, jogar desesperado para alcançar, assim, né, de uma maneira desesperadora, mas por outro lado também não precisa ser... O Fluminense não pode largar o Brasileirão e terminar em 13º, 14º, porque isso influencia na questão financeira agora, tá? E outra, pra gente fechar também, é possível que ali no finalzinho do Campeonato Brasileiro a gente dê uma largada, focado num treinamento específico já pro Mundial, quem sabe até focado, porque a gente pega Palmeiras e Grêmio nas 2 últimas rodadas, né? Enfim, vocês sabem como é que funciona. Então é melhor garantir ponto agora, né? Enfim, o jogo de hoje tem importância sobre qualquer prisma que você olhe. Inclusive, dentro de campo, a expectativa é que o Fluminense venha com sua equipe titular. Vamos falar de bola e campo aqui, ó. Tá aí na tela a escalação provável do Fluminense, com o Fábio no gol, Samuel Xavier de volta na lateral direita, Nino e Marlon na zaga, o Felipe Melo segue fora, né? Tá se recuperando ali do esforço que fez pra jogar a final, enfim, tá na tensão, na TPF, né? Tensão pós-final. E o Marcelo é dúvida, tá? Engraçado, as 2 laterais esquerdas, tanto a do Fluminense quanto a do Flamengo, são dúvidas. Pode ser que o Marcelo jogue, pode ser que ele não jogue, a gente não tem certeza. Ele não jogando, entra o Diogo Barbosa. André Martinelli, Ganso, Arias, Keno e Germancano. Na teoria é esse time. A gente não teve o vazamento da escalação, né? Pra esse jogo no Maracanã contra o Flamengo. Então a gente vai ficar aí nessa margem de apostar que volta a equipe principal do Fluminense, só com a mudança do Marlon pro Felipe Melo, que faz diferença num clássico. Já o Rossi, o Flamengo vem com Rossi, o goleiro, ex-Boca Juniors, por sinal, Mateuzinho na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Felipe Luiz, que tá de volta nesse jogo. Pode ser que o Felipe Luiz seja titular. Com o Tite eu não sei o que ele vai fazer, mas o Ayrton Lucas joga em cima do Samuel Xavier, né? Ele vai tentar explorar o Mateuzinho aqui, ó. Mas enfim, vamos lá, daqui a pouco a gente fala mais disso. Eric Pulgar, que vem jogando bem pela equipe do Flamengo, vem sendo ali um cara de muita importância no Brasileirão, principalmente depois da chegada do Tite. Gerson, aí daí pra frente um time mais comum, né, no meio de campo, Gerson e Arrascaeta. E no ataque, mesmo tendo Bruno Henrique à disposição, já voltou da suspensão, e mesmo tendo Gabriel Barbosa, que esse ano fez um ano espetacular pra gente, deve continuar com Luiz Araújo pela direita, Cebolinha pela esquerda e Pedro no comando de ataque. Com o Tite gosta muito do Cebolinha desde a época da seleção, né? Com o Tite, os 3 subiram de produção, tá? O Luiz Araújo passou a jogar bola e não só tomar drible do Marcelo e ficar putinho. Acho que foi ele, né? Que tomou drible e ficou puto, deu entrada dura ali e tal. Acho que foi expulso depois, né? O Cebolinha recuperou o futebol do Grêmio e o Pedro meteu gol agora também, voltou a fazer gols. A gente tem que ficar de olho, né? Dentro desse jogo. É um jogo, cara, e assim, eu sei que o torcedor do Fluminense, ele tende a olhar o time campeão da Libertadores e tal, tudo, como se o Fluminense fosse muito superior ao Flamengo. Eu diria que o Fluminense tem um time hoje no mesmo nível do Flamengo. Só que, vou deixar aqui o Ayrton Lucas e o Marcelo, graças ao entrosamento, ao tempo que o Diniz já tem no time, enfim, o fato de jogar mais leve e tal, isso tudo joga a favor do Fluminense nesse momento, e o fato do investimento ser muito menor. A gente conseguiu vencer o Flamengo inúmeras vezes, a gente foi bicampeão carioca, tendo um time, entre aspas, tá, inferior ao do Flamengo. Nas peças, nos nomes, na montagem, o nosso time era inferior ao do Flamengo. Nesse momento, a gente tem uma série de jogadores que são melhores do que o do Flamengo. Então, o Fluminense tem pelo menos 2 jogadores aqui incontestavelmente da Europa, de prateleira número 1 de Europa, que é Nino e André. Então, o Flamengo não tem 2 jogadores de prateleira número 1 da Europa. Se a gente forçar muito aqui, a gente talvez fale do Arrascaeta, que nunca foi, mas não tá numa fase muito boa, né? Talvez já tenha passado essa fase de prateleira número 1. E o Pedro, quando foi, não se mostrou nessa prateleira, né? Então, assim, o Fluminense tem um time que, no momento, é superior ao do Flamengo, mas não é uma superioridade tão grande. É porque assusta a gente, de certa forma, ver o Flamengo investindo tão pesado e com o futebol por várias vezes abaixo do Fluminense. Mas tem que lembrar que
no Campeonato Brasileiro, a gente não viu o Fluminense jogando um futebol tão vistoso, tão empolgante mesmo pra gente, né? Então, não sei até que ponto isso pode influenciar de ser uma dedicação total, psicológica, mental, física pra Libertadores e isso conseguir transpassar pro Brasileirão. O que eu quero dizer? É que é um jogo disputado. É um jogo disputado, onde o Flamengo tem mais a querer do que o Fluminense dentro desse jogo. Eu abri esse vídeo aqui falando sobre a importância desse jogo pro Fluminense. Aí eu tava falando de festa do domingo, eu tava falando de ganhar um pouco mais de dinheiro com posições, eu tava falando de... qual foi outro motivo aí que eu dei? De frear o título do Flamengo, de melhorar desempenho em clássicos. Tudo isso, talvez até possa entrar em campo na cabeça do Fluminense, mas é óbvio que você passa a ter muito mais gana quando você tá disputando o título mesmo. E é isso que tá na cabeça do Flamengo. Então, assim, dentro desse jogo, eu vejo como um jogo muito equilibrado. Todas as análises que eu li colocam o jogo como um jogo muito equilibrado, mas tendo essa noção de que, dentro desta temporada, tudo que este time do Flamengo jogou versus tudo que este time do Fluminense jogou, o Fluminense é superior e melhor. O Fluminense é superior e melhor. O problema entra nas questões que a gente já falou. Uma possível ainda ressaca da final, um desinteresse e tal, que eu acredito que não vai ter, tá? Eu acho que, por exemplo, o Mário Bittencourt vai dar... Eu até conversei isso com o Fio lá no pré-jogo. No pré-jogo não, na última live nossa. Eu acho que o Mário Bittencourt vai dar um bom bicho pra esse jogo aqui, uma boa premiação pra esse jogo. Não tem a menor dúvida de que vai ter um foco, entendeu? Pra esse jogo aqui, pra vencer o último clássico do ano. É importante, né? Bola por bola tem. Quando você abre casa de aposta, por exemplo, na casa de aposta o Flamengo é muito mais favorito. Se você tirar ali o famoso, né, chance dupla, né? Você tira o empate da jogada. Então, se der empate, ninguém ganha aposta. O Flamengo paga 1,39, o Fluminense paga 2,85. Ou seja, basicamente a chance do Fluminense ganhar é praticamente a metade do Flamengo. Então, a gente tem que ir pro jogo tendo essa ciência de que os caras estão muito mais desesperados. O nosso já tá feito. Sabe por quê, meu amigo? Porque a gente tá em outro patamar. Eles podem estar brigando aí Brasileirão e tal ainda. Mas a gente tá em outro patamar. A gente tá falando de Mundial, de Libertadores. Vamos lá, cara. A gente continua falando aqui sobre o jogo, mas agora fala de arbitragem. A arbitragem será feita pelo senhor Wilton Pereira Sampaio. Peraí, eu sei que você ficou puto. Mas deixa eu te fazer ficar mais puto. O Wilton Pereira Sampaio apitou o jogo da gente contra o Red Bull Bragantino. Depois daquele jogo, onde ele errou, ele não tem uma expulsão bizarra, que ele não expulsa o jogador do Red Bull, enfim. Eu fiz um vídeo mostrando a bagunça que é a comissão de arbitragem e como que as coisas são feitas por bel interesse das pessoas que lá estão. Depois disso, e o Wilton Pereira Sampaio tinha acabado de errar na Série A, reclamaram dele, deram uma geladeira nele, ele foi pra Série C, ele errou na Série C, bizonhamente, reclamaram dele e botaram ele pra apitar na Série A e ele fazer merda de novo. Aí sabe o que aconteceu? Ele continua apitando, normalmente, tá? E aí, de lá pra cá, acho que ele apitou 3 jogos da Série A e adivinha só o que ele fez? Errou bizonhamente de novo. Daquele Botafogo e Cuiabá, em que a bola bate na mão do Pita, né? E ele acaba validando o gol do Cuiabá mesmo assim. E aí agora, o que acontece? É o que eu sempre falo. Na CBF e na Conmebol também, você tem que errar bastante pra você subir de carga e pegar os jogos grandes, tá? E o Wilton Pereira Sampaio é craque nisso. Ele consegue cumprir todos os requisitos pra errar bastante. Então o que ele vai receber de premiação? Vai apitar um clássico quentíssimo, em que um dos clubes pode sair praticamente da briga pelo título. Enfim, é muito complicado. E eu nem digo aqui de marcação com o Fluminense, não. A torcida do Flamengo odeia o Wilton também. Parece que ele errou feio lá contra o Flamengo, num jogo recente também. Porque ele é um árbitro horroroso. E árbitro horroroso na CBF ganha moral. Só pra lembrar, só que um dos últimos Fla-Flus aí, acho que foi o 0x0. Agora eu não lembro se foi foi o 0x0 do primeiro turno do Brasileirão. Quem apitou foi o irmão do Wilton Pereira Sampaio, tá? Sávio Pereira Sampaio. Enfim. É isso, tá? A nossa live começa ali um pouco antes ali de 1 hora do jogo. Eu e o Lessa já direto do Maracanã com a cobertura. Ao longo do dia deve ter um outro giro de notícias. Mas não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, de dar o like. Vai lá na transmissão, já ativa o lembrete, beleza? Pra gente estar junto mais tarde na nossa super transmissão do Fla-Flu. E depois com o super pós-jogo também. Tamo junto, até a próxima. Valeu!